Os livros de Reis não narram apenas conhecimentos ou acontecimentos religiosos isolados. Eles apresentam a história da aliança sendo vivida dentro da realidade política, espiritual e moral de Israel. Antes de continuar, os adolescentes se lembrem de anotar. Os livros de Reis precisam ser lidos como uma interpretação teológica da história, porque aqui nós temos a história sendo contada. Mas não são meros acontecimentos políticos. Há uma narração da história, mas por trás desta narração, o que nós temos é um Deus que age entre os reis, nações, alianças e julgamentos. E isso muda completamente a forma como nós vemos 1 Reis capítulo 18. Porque o Carmelo não é apenas um milagre impressionante. O Carmelo é um tribunal. O céu fechado é uma acusação. Porque os irmãos vão se lembrar que os céus ficaram 3 anos sem chuva. A seca era uma sentença. E o fogo, o veredito de Deus. Eu estou trazendo para vocês aqui uma forma diferente de olhar 1 Reis 18. Porque a gente sempre foca nos milagres que acontecem aqui. Ou no grande milagre que acontece no momento em que Deus faz descer fogo. Mas a gente não para pensar no significado das coisas que estão acontecendo em torno. O céu fechado é uma acusação contra o povo. A seca é a sentença contra o povo. E o fogo, o veredito de Deus. Israel havia rompido a aliança. Em Deuteronômio capítulo 28, Deus já havia advertido: se o povo abandonasse o Senhor, os céus se tornariam bronze. Portanto, quando Elias aparece dizendo, nem orvalho, nem chuva haverá, isso não é apenas uma palavra profética, isso é a execução da maldição da aliança. O próprio cenário político da época reforça isso, porque Acabe havia se casado com Jezabel. E o casamento nunca foi apenas romântico, foi político e espiritual. Porque Jezabel é uma das piores mulheres citadas na Escritura. Jezabel trouxe oficialmente o culto fenício de Baal para dentro da nação de Israel. Ah, que Jezabel, hein? O que uma mulher não é capaz de fazer na vida de um homem, irmãos? A mulher tem influência, irmãos. Eu sei que hoje é dia das mães. Mas a mulher tem influência. A mulher, quando ela quer as coisas, ela vai falando. Quando o homem menos percebe, ele já está enveredado por tudo aquilo. Eu já vi, nesta igreja, homens que tinham um potencial para liderança gigantesco, serem derrubados por suas esposas. Agora perceba a gravidade disso. Israel não estava apenas pecando individualmente. O Estado havia institucionalizado a idolatria. O povo de Deus havia colocado como parte da nação a idolatria a Baal. Altares pagãos estavam sendo patrocinados. Profetas de Baal estavam sendo sustentados pela corte. 400 profetas de Baal. E a liderança política havia se tornado um instrumento de apostasia. Isso explica porque Elias confronta diretamente Acabe. Quando líderes abandonam a verdade, toda a nação sofre as consequências. Quando presbíteros e pastores abandonam a verdade, toda uma igreja sofre as consequências. O Monte Carmelo é o palco escolhido por Deus. O Monte Carmelo não foi escolhido aleatoriamente. O Carmelo era o símbolo de fertilidade e abundância. O Carmelo era símbolo de fertilidade
e abundância. O seu nome carregava a ideia de pomar, fertilidade, vegetação. Ou seja, irmãos, justamente o território associado à suposta atuação de Baal torna-se o palco da derrota pública de um Deus falso. E isso é glorioso. Porque Deus não apenas humilha o Deus falso. Deus faz isso diante do povo, diante dos profetas, diante de todos no lugar onde seria o lugar da fertilidade, o lugar onde Baal atuaria, o Deus da fertilidade. Deus frequentemente derrota os ídolos exatamente no lugar onde eles alegam possuir poder. Existem ídolos hoje. Você idolatra o dinheiro, é aí que Deus vai humilhar. Você idolatra a saúde, é aí que Deus vai humilhar. Você idolatra a segurança própria, sem Deus, é aí que Ele vai humilhar. Deus frequentemente humilha os ídolos onde eles se sentem mais seguros, ou onde seria a atuação deles. No Egito, irmãos, Deus humilhou os deuses egípcios, um a um. Na Babilônia, Deus humilhou o grande Nabucodonosor. No Carmelo, Deus humilhou Baal. O Senhor não apenas vence, Ele expõe a fragilidade dos ídolos do nosso coração. Aí a gente tem o silêncio de Baal. E aqui é uma das cenas mais trágicas da Escritura. Existe algo quase doloroso nessa cena dos profetas de Baal. Eles clamam. Eu não li essa parte, irmãos, porque eu vou falar dela, mas você pode ler com calma depois. Eles clamam. O texto diz que eles gritam. O texto diz que eles dançam. O texto diz que eles se cortam. O texto diz que eles entram em estado de êxtase. E o texto diz: não houve voz. Não houve quem respondesse. Isso é devastador. Porque a idolatria sempre termina em silêncio. Silêncio. O pecado promete voz, mas entrega o vazio. Baal nunca responderia, porque Baal não existe. Baal não é Deus. E essa é a grande batalha nas Escrituras. O Deus vivo versus deuses mortos, que tentam tomar conta do nosso coração, que tentam entrar no lugar que não é deles. Os Salmos zombam disso. Isaías ridiculariza isso. Jeremias denuncia. Os ídolos têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não fala. Mas Yahvé, o Deus da aliança, age, responde, julga e salva. E essa cena do Carmelo também revela algo profundamente humano. O homem sem Deus sempre tenta produzir espiritualmente aquilo que só Deus pode sobrenaturalmente. Por isso há tanto esforço carnal em ambientes religiosos. Por isso que há tanto sacrifício. Quanto mais distante de Deus eles estão, mais esse ídolo vai exigir deles. Eu me recordo de um adolescente do 9º ano que eu dava aula. O nome dele é Douglas. Gente boa demais, o menino. Ia para a sala de aula e ele sempre me recebia com extrema alegria. Empolgado, grandão. E ele chegou um dia na sala de aula com a cabeça raspada. Chegou um dia com uma faixa envolta de pano. E na hora que eu vi, eu percebi candomblé. Batismo do candomblé.
E aí eu aproveitei e comecei a conversar com ele sobre aquilo, e ele baixava a cabeça. E ele não me dava atenção. Ele tinha vergonha. Eu perguntei da cabeça raspada, eu já sabia o que era. Mas eu queria que ele falasse. Ele ficou 30 dias com aquele negócio amarrado nele. 30 dias. E todas as aulas que eu chegava lá, eu falava para ele da necessidade que ele tinha de Jesus Cristo. Eu falava abertamente sobre Jesus. Eu falava, isso aí que você está amarrado não vai te abençoar. Quem te abençoa é Jesus Cristo. Vamos para a igreja. Eu convidava ele para vir para cá. Irmãos, quanto mais distantes do Senhor nós estamos, mais o ídolo exige de nós. O ídolo exige que você raspe a cabeça. O ídolo exige que você fique um mês amarrado, exposto e humilhado. Isso é idolatria. Quanto mais longe de Deus você está, quanto mais o culto está distante do Senhor, mais coisas extravagantes ele precisa ter. Perde-se a simplicidade do Evangelho. O homem sem Deus tenta produzir espiritualmente aquilo que só Deus pode dar sobrenaturalmente. E eu quero lembrar aos irmãos que existem muitas igrejas neopentecostais que estão fazendo exatamente isso. O culto não é mais um culto. O culto é um show. O culto é uma noite de sapateado, de línguas estranhas. Um culto incompreensível. Idolatria, irmãos. Em nome de Deus, são idólatras. Por isso há tanto esforço nesse ambiente carnal. Barulho, performance, manipulação emocional, espetáculo, técnicas, luzes, brilhando, tentando mexer no seu emocional. Eles precisam disso, irmãos, porque estão longe de Deus. Então eles precisam usar de elementos carnais para tocar o coração, ou melhor, para tentar mexer no seu emocional. E você sair do culto dizendo, ai, hoje foi poderoso, me arrepiei. Mas sai vazio do jeito que entrou. Fogo verdadeiro não desce por manipulação, irmãos. Aqueles homens oraram, pediram, se rasgaram, clamaram, e o fogo não desceu. Fogo verdadeiro vem de Deus. Aí tem a ironia de Elias. Eu contei essa história para as crianças do colégio da China, sabe? E tem alguns que são cristãos lá, poucos, mas tem. Óbvio que eu não falei desse jeito que eu estou falando para os irmãos. Eu contei a história para crianças, totalmente diferente. E eu contei essa história para eles, e eu pulei a parte da zombaria, porque é difícil de explicar para a criança que o profeta de Deus estava zombando. Eles pensam, a primeira pergunta que vem, mas não é de Deus. Por que então o profeta estava zombando? Aí uma das crianças levantou a mão e falou assim, professor, você esqueceu que eles estavam zombando, que Elias estava zombando. Eu falei, não vai ter jeito, né? Eu vou ter que falar dessa parte. E Elias zomba. Clamem mais alto. Talvez o Baal esteja dormindo. Talvez ele tenha ido ao banheiro. Tem uma musiquinha que eu coloquei para eles. É do Minha Vida é uma Viagem. Eu quase coloquei, quase. É uma das melhores músicas que... E as crianças terminam a música, eles pedem de novo. Põe de novo, põe de novo. Quase trouxe. Mas é porque o sermão está grande. E aí eu cortei a música, mas a música é muito boa. E no meio da música, enquanto está na zombaria, na parte da que a música expressa zombaria, aparece um som de um pum por trás. E a primeira vez que eu ouvi, eu falei, é isso mesmo. Eu ouvi um pum. Mas é para criança, irmãos, é divertido. Pesquisa lá. Profetas de Baal, Minha Vida é uma Viagem. Pesquisa agora não. Se eu ouvi um pum aqui, eu sei. E foi alguém que colocou a música. Mas não foi agora não. E
Elias zomba. Ele confronta. Elias zomba porque ele está expondo a loucura de Israel. A gente tenta suavizar os confrontos espirituais, mas os profetas não suavizam o pecado, irmãos. Elias zomba. Elias expõe a miséria. Por isso que eu, como pastor, irmãos, de verdade, acredito. Eu estou no púlpito. Quando eu vou exortar os irmãos, primeiro dói em mim. Porque eu fico em casa pensando. Tem irmão que vai entender maravilhosamente bem, mas tem irmão que... É difícil exortar. Porque sempre tem um preço. Eu me lembro de uma mensagem que eu mandei para os irmãos, para a igreja toda. E eu recebi um áudio de um outro irmão, mas o irmão estava bravíssimo. Ele entendeu tudo errado. E ele achou que eu tinha mandado só para ele. Aí eu fui e expliquei para ele. Ele pediu desculpa. Mas compreende o desgaste? Entende? Mas eu não vou deixar de exortar. Porque profeta de verdade confronta o pecado. Eu não estou aqui para fazer promessas para os irmãos. Eu estou aqui para trazê-los à santidade junto comigo. Profeta de verdade expõe o pecado. Aí a gente tem o altar o altar em ruínas. Talvez o detalhe mais importante de todo o capítulo seja este aqui. Presta atenção. Presta atenção. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ninguém pensa nisso aqui. Aí tem um outro videozinho que já é dos... Esse é o problema de dar aula para criança. Fica tudo aqui, ó. É bom e é assim, eu fico com as imagens dos vídeos. E tem um videozinho do Midinho, que conta a história também de Baal. E eles mostram reparando o altar. E eu achei aquilo espetacular, porque todos os vídeos que eu vi, nenhum dá atenção ao altar. O povo havia abandonado a Deus, o altar estava quebrado, o retrato de Israel estava quebrado. A ruína espiritual sempre aparece primeiro no altar, irmãos. Está faltando oração? Cuidado. Pode ser que você esteja em ruína. Não tem alegria em estar no culto? Cuidado. A idolatria se apresenta no altar. O povo ainda existia, a estrutura nacional ainda existia, a religião ainda existia, mas o altar estava destruído. E aqui tem uma das coisas mais profundas para nós. Há famílias funcionando extremamente com o altar em ruínas. Há ministérios funcionando externamente com o altar em ruínas. Há crentes sorrindo externamente com o altar em ruínas. Porque ninguém destrói o altar de um dia para o outro, irmãos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não com essas palavras, mas já falei. Uma família não é envenenada do dia para a noite, não. Satanás não chega com um pote, uma taça de veneno para você e fala, toma. Satanás vai te dando gotinhas. Vai colocando no seu organismo. Vai matando você aos poucos. E quando você menos percebe, você e a sua família estão destruídas. O altar é abandonado lentamente. Primeiro, some a oração. Depois a palavra.
depois o temor, depois a santidade, e então resta apenas religiosidade. Elias pega 12 pedras. Prestou atenção? 12 pedras. Esse número é muito significativo. Isso é profundamente significativo. O reino estava dividido politicamente, mas Deus ainda enxergava seu povo à luz da aliança, à luz das 12 tribos. E mesmo em meio à infidelidade humana, Deus permanece fiel às suas promessas. E isso ecoa em tudo que a gente vê na Escritura. A fidelidade da redenção não repousa na minha e na sua estabilidade. Ela repousa na fidelidade de Deus. Elias está construindo mais que um altar. Ele está chamando Israel de volta ao pacto. Ele reconstrói o altar em ruínas. Ele pega 12 pedras que simbolizam aliança. Aí vem um detalhe que eu... Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Esse texto é espetacular. Dava para montar uma série de sermões só nesse texto aqui. Capítulo 17 e 18. Dá para montar uns, 6, 8 sermões. Se a gente quiser destrinchar detalhe a detalhe. Mas o que nós temos aqui é Deus eliminando toda a glória humana. E sabe como Deus faz isso? Em plena seca. Em plena seca. O povo não tinha água suficiente. Água é derramada sobre o altar. A gente só se atenta ao fato de que a água foi jogada no altar. Foi feita uma vala que se encheu de água em torno do altar por Elias. E a gente se atenta apenas ao detalhe de que água foi colocada. Mas você já parou para pensar que havia uma seca terrível? Eles não tinham água suficiente, mas Elias diz, pega a água uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E tudo fica completamente encharcado. Por quê, irmãos? Porque Deus está removendo qualquer possibilidade de explicação humana. Deus está fazendo através de Elias, mas Deus está mostrando ao povo que foi Ele quem fez fogo descer do céu. E isso tem que tirar toda a glória de Elias e dos homens ali, mas apenas a Deus. Deus é o digno de glória, apenas Ele. Por isso que Elias coloca água, não é exibição. Não é igual os profetas de hoje em dia, que fazem para que eles sejam engrandecidos. Aqui é diferente. Aqui não é o nome de Elias que está sendo engrandecido. A água é colocada não para que Elias exiba o poder dele, mas é para que o povo de Israel perceba que não era possível algo acontecer se não viesse de Deus. Quem estava sendo glorificado ali era Deus. Quando o fogo viesse, ninguém podia dizer foi truque, foi um acidente, foi manipulação, não. Deus frequentemente conduz situações ao impossível para que toda a glória pertença exclusivamente a Ele. Foi assim no Mar Vermelho, com Gideão, Lázaro, e foi assim na cruz. Aí tem a oração de Elias. Os profetas de Baal ficaram lá gritando, clamando, se cortando. Eison, dançando, fui eu que apertei o botão. Fui eu. É que tem hora que eu empolgo um pouco. Os profetas estavam dançando, pulando, tentando. E a oração de Elias é simples, curta, mas profunda. Ele não faz espetáculo. É engraçado que as pessoas esperam que a gente faça um espetáculo, né? Que a gente coloque a mão sobre as pessoas e não que eu seja contra colocar as mãos, tá? Em posição de mãos é bíblico. Mas o problema não é em posição de mãos, o problema é o show que as pessoas querem que você faça. Lembra, Hélio, da portaria? Fui à casa do Hélio, já contei para os irmãos, eu acho. Fui visitar o Hélio, não sei por que razão. Não sei qual dos acidentes, dos 10 acidentes que ele teve, eu fui lá visitar, né?
E eu cheguei na porta e tinha um entregador com uma marmitinha, entregando, fazendo o trabalho dele, entregando a marmita e ele fazendo o serviço dele lá. Eu cheguei na porta e o rapaz perguntou: quem é? Avisa qual o seu nome. Eu falei: fala que é o pastor. Foi o meu erro naquele dia. Fala que é o pastor. E aí o rapaz ligou para o Hélio e falou: o pastor tal, manda ele entrar. Quando eu entrei, o entregador virou para mim e falou assim: me abençoa. Irmãos do céu, eu não sabia o que fazer, meu Deus. Falei: e agora? O que eu faço aqui? Ele fez literalmente isso aqui, ó. Me abençoa. Meu Deus, eu falei: pai, o que eu não tenho? Eu não sou pentecostal, eu não tenho esse... Eu vou aqui fazer um não. Eu só fiz assim, ó. Virei para ele e falei: Deus te abençoe. E fui embora. A cara de decepção dele, irmãos, era assim. Era absurda. Ele ficou desanimadíssimo e foi embora assim, chateado. Ele estava esperando que eu acho que botasse a mão ali no meio, fizesse alguma coisa, uma oração, um negócio mais... E eu, constrangidíssimo, presbiteriano, sem saber o que fazer, falei: Deus te abençoe, né? A melhor coisa do mundo, não é, irmãos? É receber um Deus te abençoe. Mas as pessoas gostam do espetáculo hoje em dia. Não há espetáculo aqui. Não tem repetição vazia. Homens de Deus não precisam, irmãos, disso. Eles não precisam teatralizar espiritualidade. Eu não preciso disso para dizer que sou um homem de Deus. Elias ora: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Ele fala da aliança. Elias não está tentando convencer a Deus a agir. Elias não está determinando a Deus. Ele está apelando para aquilo que Deus já revelou sobre si mesmo. Nossa segurança na oração não está na intensidade emocional, no mérito pessoal ou em fórmulas religiosas. Nossa segurança está no Deus da aliança. Aí eu quero finalizar. O texto diz: então caiu fogo do Senhor. A santidade absoluta de Deus, irmãos. O fogo não consumiu apenas o sacrifício, você percebe isso no texto? O fogo consumiu a lenha, as pedras, o pó e a água. Porque a santidade de Deus é absoluta. O fogo representa a presença, juízo, aceitação e santidade. E aqui o Carmelo começa a apontar para o Calvário. Porque existe uma pergunta pairando sobre o texto: como pecadores podem sobreviver diante de um Deus assim? Como que pecadores tão miseráveis, como que uma nação tão miserável poderia sobreviver diante de um Deus que consome tudo? E a resposta é: mediação. No Calvário, o fogo cai sobre o sacrifício. No Carmelo, o fogo cai sobre o sacrifício. No Calvário, a ira cai sobre Jesus. Jesus é o verdadeiro altar. Jesus é o verdadeiro cordeiro. Jesus é o verdadeiro sacrifício consumido. Toda a Bíblia caminha em direção a Jesus. Aí o povo cai com o rosto em terra. Verdadeiro avivamento. Quando o povo cai, o povo não dança, irmãos. Aqui, quando o povo está arrependido, o povo não sai pulando e dançando, não. O povo bota o joelho no chão. Entendeu? Eu sei que os crentes hoje gostam de êxtase, mas Deus gosta de joelho no chão. O povo não celebra emocionalmente, o povo cai. O verdadeiro encontro com a glória de Deus produz reverência. Reverência. E não saltos e pulos e agitação
dentro da igreja? Reverência. A Bíblia mostra que diante da majestade de Deus, Isaías cai, Ezequiel cai, João lá em Apocalipse cai, Daniel perde forças. Está na Bíblia, irmãos. Aí o povo diante da glória de Deus hoje quer sair saltitando e pulando, rodopiando e dizendo que isso é glória de Deus. Não é. Não é. A glória divina quebra o orgulho. E então o povo proclama: o Senhor é Deus, e Yahvé é Deus. Não Baal, Yahvé. Esse é o objetivo do Carmelo. Não é entretenimento, não é espetáculo, mas reconhecimento da glória de Deus. E no final o texto diz que havia uma pequena nuvem. Tem uma música herética, né, que a gente cantava. Há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Aí o povo fica, faz chover. Herética, tá? Canta não. Após o fogo, Elias sobe para orar. Porque o mesmo Deus que decreta fim, decreta os meios. Deus havia prometido chuva, irmãos. Mas mesmo assim Elias ora. A soberania de Deus nunca anulou a oração. 6 vezes nada aparece, mas Elias persevera, diz o texto. Então surge uma pequena nuvem, pequena, quase insignificante, mas suficiente. Porque quando Deus começa a agir, pequenas nuvens carregam grandes tempestades. A igreja precisa reaprender. Não despreze pequenas conversões. Não despreze pequenos recomeços. Não despreze pequenos sinais de quebrantamento. Não despreze pequenos despertares. O reino frequentemente começa pequeno. Mas quando Deus sopra, pequenas nuvens tornam-se chuvas abundantes. Deus continua confrontando ídolos. Não existe renovação espiritual sem restauração do altar. A igreja precisa voltar à centralidade da glória de Deus. Cristo é o cumprimento definitivo do Carmelo. Então eu concluo dizendo: não divida, ou não tente dividir a glória com ninguém. Só a Deus, só Ele é digno de glória, honra e louvor. Amém. Fale com Deus, feche os olhos.